aqui, ó, essa é a parte, acho que mais importante de tudo que a gente está falando aí, que eu acho que vocês vão usar mais no dia a dia. Organização. Quanto mais você se organizar, mais você consegue fazer as coisas rapidamente. Então, vou dar um exemplo bem burro para vocês conseguirem entender. Imagina que eu vou fazer um lanche, um misto quente, e aí eu pego uma receita para fazer um misto quente. Hein? Eu tô lá na mesa da cozinha, olho lá, pegue um pão. Tá bom, eu vou lá, dou 4 passos até o armário, pego o pão, 4 passos de volta, abro e coloco na mesa. Coloque o pão no prato. Tá. Então eu vou lá, dou 4 passos até o armário, pego um prato, volto 4 passos, pego o prato, coloco o pão em cima. Pegue, queijo. Aí você vai até a geladeira, pega o queijo, volta e coloca o queijo. Pegue o presunto. Aí você vai até a geladeira, pega o presunto. E só de falar já dá agonia. Você não olhou tudo que você tinha que pegar na geladeira, pegou tudo de uma vez, colocou, já pegou no armário, tudo tinha que ir no armário e pegou. Essa cena a gente não faz, porque é meio que burro demais. Só que acreditem, a gente faz coisas muito parecidas no dia a dia, né? Então, por a gente não organizar, a gente acaba fazendo várias vezes a mesma coisa, né? Então, é esse planejamento das coisas que vai mudar a eficiência, ou seja, o quão rápido você consegue fazer as atividades. Então, a melhor forma de você se planejar é montando uma agenda. Então, o planner ele serve para você se organizar fisicamente ali, né, pegando na mão, por causa disso. Então, como é que eu, Wagner, faço a minha agenda? Né? Eu separo ela em blocos. Então, imagina que aqui é às 8, imagina que aqui é às 10, imagina que aqui é às 14, imagina que aqui é às 16. A minha cabeça funciona dessa forma, tá? E aí, o que eu penso? O que eu vou fazer de segunda-feira das 8 às 10? Como eu sou empresário, né, tenho uma empresa, toda segunda-feira eu vou lá olhar as contas e pago as contas. Aí, não das 10 às 14, né, das 10 ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia, eu vou lá e vejo se eu recebi tudo que eu tinha que receber dos clientes, né, se eles me pagaram. Se eles não me pagaram, eu vou lá cobrar. Mandar uma mensagem, falou, você esqueceu, tal, toma um boleto aí, não sei o que, etc. E aí tem outros exemplos aqui. Toda quarta-feira, aqui eu pus o exemplo das 3 às 15, né, um horário diferente, a pensar em parcerias para divulgar o serviço. Então, se vier algum cara e falar assim, você não tem um tempinho para falar comigo, eu queria fazer uma parceria, tal, eu trabalho com marketing, queria divulgar a tua empresa. Eu vou olhar minha agenda e falar assim, eu tenho quarta-feira. Eu já sei que eu tenho aquele buraco, porque eu deixei para isso. Uma vez que você criou essa rotina, você já consegue preencher a sua própria agenda, né? E aí essa é a ideia do planner. A minha sugestão é que você preencha num post-it. À medida que você colocou lá, toda segunda-feira você tem que fazer tal coisa, e aí depois não deu certo, você vai ter que fazer toda quarta, você pega o post-it e coloca na quarta. Uma vez que você brincou bastante com isso, aí que entra aquilo que eu falei do Google Agenda. Eu uso o Google Agenda para tudo, cara. Então, você vê, olha como é que é a minha agenda. É parecido com aquilo que eu falei, só que minha agenda é meio lotada, né? Então, em vez de ser quadrantes de 2 horas, eu coloco quadrantes de 1 hora. Então, por exemplo, de terça, se você olhar aqui, né, eu estou sempre nessa Domínio, que é uma empresa que fica lá na Zona Leste. Hoje, na parte da manhã eu tinha esse treinamento aqui com a Mônica, agora eu tenho treinamento com vocês. E aí na hora do almoço eu vou fazer umas coisas enquanto eu como, que não é o ideal, tá? Aí eu tenho mais 2 reuniões à tarde e de noite eu tenho mais uma reunião. Só que eu já sei como é que funciona, já sei o que eu tenho que fazer. Se por acaso eu não puder fazer essa agenda aqui, né, deu esse horário, não rolou, eu já pego e já jogo para amanhã. Por quê? O que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu não cumpri hoje, mas eu já estou escolhendo que dia que eu vou cumprir. Então tudo eu coloco na agenda e já me organizo dessa forma. Aí você fala, mas tem coisa que não dá para ir na agenda. Né? Eu mesmo tinha uma atividade hoje que era comprar vassourinha de banheiro.
Eu não vou botar na agenda, né, cara? Colocar para vassourinha de banheiro. Aí, para isso, eu crio uma lista. No meu caso, eu uso uma lista no próprio tablet, né? E aí eu vou colocando uma lista aqui do que eu vou fazer. Toda vez que, sei lá, um cliente meu desmarcou, né, abriu ali a agenda 2 horas, aí eu não tinha nada para fazer agora. Eu vou olhar na agenda, se tiver alguma coisa na agenda que eu consigo antecipar, eu antecipo. Se não tiver, eu vou na minha lista de atividades e falo o que eu tenho para fazer. Eu preciso aprovar os posts do Instagram da minha empresa. Isso eu consigo fazer daqui. Eu tô na rua, eu consigo comprar a bendita da vassourinha de banheiro. Eu vou lá e compro a vassourinha de banheiro. Check, já tenho uma coisa que eu fiz. Então é sempre assim, eu organizo a minha agenda, né? Estruturo ela no planner, né? Para eu conseguir pensar. Uma vez que eu conseguir pensar, eu tento montar essa rotina do próprio Google, né? E aí, toda vez que eu tenho atividades que não precisa ter um dia exato, eu coloco numa lista. E aí eu sempre vou acompanhando essa lista. Olha como é que é a estrutura do meu OneDrive. Ó. Tem a numeração, tem os setores, cada pasta tem isso, tem os clientes. Então, assim, tudo na minha cabeça é bem organizadinho, bem estruturado, para ficar bem fácil de achar, né? Bem rápido. Então, até nas pastas online aí, né, no computador de vocês, ou até no celular, eu sugiro que vocês façam essa estrutura, né? Criem categorias e vão ajustando tudo lá. Deixa eu ver se eu acho uma apresentação rapidinho. Isso aqui, ó. Vocês conseguem me dizer qual que é a diferença de cada uma para vocês? Prioridade, ela é só o que vem primeiro. A gente tem mania de falar prioridade para tudo, né? E dependendo de como você lê essas palavras, parece que as três é a mesma coisa, né? É capaz de você falar assim, nossa, esse negócio é tão importante que eu tenho urgência e é prioridade para mim. Você falou meio que a mesma coisa, né? Prioridade é o que você vai fazer primeiro, tá? Então, você põe uma lista de tarefas que você vai fazer, é o que você vai fazer primeiro. Então, a prioridade é uma ordem. Importância é aquilo que exige alto grau de atenção, né? Mas nem sempre ele tem um prazo curto para ser concluído. Ele é importante, mas não precisa ser hoje. Então, por exemplo, conversar com a mãe é importante, cara. Né? Dar atenção pro irmão, dar atenção pra namorada, pro namorado, tudo isso é importante. Só que você não pega e ela não é prioridade sempre. E aí, urgência. Urgência é aquilo que, assim, já deu ruim, e aí você tem que fazer o mais rápido possível. E aí, a urgência, ela traz ela pro topo da lista. Ela tem prazo para ser cumprido. Então, ela vem com prioridade. Só que, por exemplo, se o Vinícius chegar para vocês e falar assim, eu tenho uma urgência pro Vitor. O Vitor, eu preciso que você termine essa planilha hoje. Só que aí, o Vitor, ele tem lá o checklist dele do dia a dia, o que ele colocou para ele, que é toda segunda-feira, ele vai chegar, ligar o computador e vai pagar as contas, sei lá, vai pegar os boletos e vai lançar lá no sistema. Só que, se ele se desesperar, ele vai falar assim, não, Vinícius mandou, deixa eu já chegar e já vou fazer a planilha. Não, aí você quebrou sua rotina, e aí depois você esqueceu de lançar o boleto, você vai criar outro problema para você outro dia. Vai chegar lá na sexta-feira, Vitor, você terminou a planilha? Terminei na segunda-feira mesmo. E os boletos? Então, como eu fui fazer a planilha, eu esqueci de pagar os boletos, né? Então você começa a criar outros problemas. É urgente? É. Quando que é o prazo? É hoje. Então eu posso fazer na parte da tarde que está mais tranquilo? Posso. Então eu vou fazer. Não posso falhar, mas eu vou fazer na parte da tarde. Qual que é a prioridade? Chegar, ligar o computador e pagar as contas. Beleza, paguei as contas? Sobrou tempo? Sobrou. Então eu vou fazer a planilha. Então você começa a conseguir ponderar todas elas. Lembre-se, urgência normalmente é uma coisa que é muito importante, que você não deu atenção e aí virou urgente. Então a urgência ela vira isso, tipo, é uma coisa importante que você não deu atenção. Se você não
se alimentar bem, né? Não almoçar nunca. Você nunca almoça. Em algum momento você vai ter um problema no estômago. Quando der esse problema no estômago, cara, você vai ter que tratar no médico. Você vai ter que parar tudo que você está fazendo e ir no médico. Vira uma urgência, tá? Então, ter esse cuidado. Tudo que é importante, faz sempre. Mas faz sempre um pouquinho. Conversa sempre um pouquinho com a mãe, né? Todo dia almoça bonitinho, todo dia faz exercício. Isso não pode deixar de fazer, para ele não virar uma urgência. O que é prioridade é a lista de coisas para fazer, né? Então tem coisas que nem é tão importante, mas é prioridade. Tipo, tomar café. Tomar café é mais importante do que, sei lá, deixar de pagar um boleto de 20 mil que a Atomy tem que pagar? Não, pô, pagar o boleto é mais importante. Ah, mas se você tem tempo e tem uma lista, você pode dar prioridade para o café da manhã. Você vai lá, toma um café da manhã rapidão e tal, volta, paga o boleto e deu tudo certo. Se a gente se desesperar, a gente não se controlar, a gente sabe metendo o pé pelas mãos. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente estava falando justamente do planner, né? De organizar uma lista, de você ter uma rotina. Então, basicamente você tem uma rotina que todos os dias você tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. Aí você tem uma lista de coisas que vão aparecendo do nada para você, e aí você escolhe um horário para fazer. No exemplo que eu dei, sempre tenta colocar na parte da tarde, que você já sabe que está mais tranquilo, né? Porque de manhã você fez tudo que era da rotina. E aí você vai priorizando de acordo com o que você consegue perceber de importância / urgência.